Olá, pessoal. Hoje eu quero contar para vocês a minha versão, na minha percepção, do que foi o dia 28 de janeiro, o dia que eu perdi minha mãe. Eu digo para vocês que foi um dia estranho, foi um dia que não teve muito sentido, não teve muita. Eu me senti impotente, me senti sem o que fazer, que atitude tomar, sem chão. Eu acordei cedo, era umas 8 horas da manhã. Minha mãe estava internada no hospital bem longe de casa. Acordei de manhã, estava bem, mal sabia que ela já tinha falecido às 7 horas da manhã. E de repente meu pai recebeu um telefonema do hospital exigindo que ele e eu fôssemos lá. E a gente estava esperando uma alta dela. A gente tava esperando às vezes que fosse uma notícia boa. Saímos daqui tranquilo. Saímos daqui sem muita ideia do que estava acontecendo. Quando eu cheguei no local, simplesmente me falaram assim: tem que falar com o assistente social. Vamos falar com o assistente social. Esperei, a assistente social veio. Aí ela falou pra mim: tem que falar com a médica. Mas que médica? Não, tem que falar com a médica e tinha mais pessoas lá, tava um caos de tanta gente que tinha para atender. E eu ali, inquieto, o que está acontecendo, o que está acontecendo, o que está acontecendo. Aí eu entrei na ala, sorrateiramente, né? Eu entrei na ala ali, onde é a ala que fica restrita a pessoas com Covid, e não vi minha mãe lá. Eu olhei assim pela porta, não passei da porta, olhei, não vi minha mãe lá. Eu fiquei, mas onde será que ela tá? Será que foi transferida? Não tinha me passado pela cabeça. Aí até que eu perguntei, porque eu já tava ficando bem desinquieto, e eu sou muito ansioso. A vida me fez bem ansioso. Aí eu comecei a perguntar, e eu perguntei para uma médica que estava sentada ali perto da porta. E a médica virou e falou assim: uai, ela faleceu, ninguém avisou eles ainda? Aí eu escutei aquilo, aí ela percebeu que ninguém tinha me contado ainda. Aí ela, assim, recuou. E eu fiquei com aquilo na cabeça, só podia entrar eu dentro do hospital. Eu saí lá fora, eu pedi, chama minha irmã, porque a assistente social quer falar com ela. Na verdade, era eu que queria falar com a minha irmã, era eu que queria apoio dela naquele momento ali, porque eu já sabia. Quando a médica disse, me- eu chorei, eu já sabia, mas eu queria minha irmã ali, porque eu precisava dela para dar apoio não só para mim, mas para o meu pai. Aí meu pai foi, buscou minha irmã. Quando eu vejo minha irmã entra lá no hospital, aí minha irmã, o que que foi, o que que foi? Aí eu falei simplesmente, eu acho que ela faleceu. Nossa, mas nisso levou mais uns 10 minutos até que
eu consegui convencer a mesma médica que tinha iniciado o procedimento de contar pra mim, né? De tanto que eu insisti, ela veio lá com os papéis, o famoso papel amarelo, e contou pra mim o que tinha acontecido com ela, que ela tinha piorado muito à noite, que ela foi entubada, só que ela teve uma parada cardiorrespiratória em decorrência da Covid, né? E faleceu 7 horas da manhã. E eu assim, sem chão. Minha irmã desabou naquele momento, começou a chorar. E eu tentando me segurar, eu tinha que me segurar. Eu tinha que tentar ser forte naquele momento. Eu tinha que tentar ser firme. Passei por todo o procedimento ali da assistência, que eles ligaram para a funerária para ver tudo. Só que eu fui até lá sem levar documento nenhum dela. E na funerária precisa, né? Aí nossa, vou ter que viajar de novo para pegar o documento dela, para voltar lá. Aí a gente saiu, eu e minha irmã, depois de tudo finalizado, com a bolsa de roupas que meu pai tinha levado no dia anterior. Aí meu pai já olhou para aquilo, já pensou. Quando minha irmã contou, ele entrou em desespero e chorou, 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 chorou. Ele era demais, demais, demais apaixonado por ela. Pode parecer que não, mas olha, o luto ali bateu para ele naquele instante. Mas ele chorou tanto, ele chorou tanto. E eu, com medo da reação dele, acabado de perder ela, inesperadamente, uma pessoa cheia de planos, uma pessoa cheia de coisas. Tivemos que fazer a, a viagem de volta até em casa para pegar os documentos dela. Quando nós chegamos aqui, eu e meu pai fomos conversar com meu tio, irmão dela. Quando meu tio abriu a porta, meu pai já, aos gritos e berros, já contou que ela tinha ido. E foi difícil. Foi difícil. Aí quando eu entrei para dentro de casa, o choque foi maior do que o choque no hospital. Eu queria falar, eu queria ligar para as pessoas, eu queria falar com alguém, eu queria, sei lá, um abraço. Eu queria falar. Eu queria simplesmente falar. Comecei a ligar para o meu primo. E como ele trabalha, é complicado dele atender o telefone fora do horário. Comecei a ligar para os meus outros tios, para os meus parentes, e eu queria conversar. Eu queria contar. Naquele momento que eu entrei para dentro de casa, o choque foi maior do que qualquer coisa. Naquele dia não deu para almoçar, não tive vontade de almoçar, a gente não teve vontade de respirar. A gente sabia que a gente tinha que correr para poder enterrar ela naquele mesmo dia, no dia 28. A gente pegou, voltou, pegou a estrada de novo, foi até a funerária.
Chegou lá, basicamente eu que resolvi os procedimentos, meu pai nervosíssimo, meu pai sem tomar remédio da pressão nem da diabetes direito, e ele nervoso, e eu tentando acalmar, e eu acalmando a mim mesmo, tentando ser frio, tentando ser calmo, mas não conseguindo muito. Assinei os papéis lá, meu tio já tinha acertado aonde ia sepultar ela aqui. A gente saiu de lá, a gente voltou direto para casa. Eu cheguei em casa, meu primo já estava basicamente no portão com a amiga dele. Meu tio já logo em seguida, daí 2 horas, estava aqui. Meu primo já tinha chorado tudo o que tinha chorado. Ela pegou ele no colo desde criança. Foi uma situação complicada aquele dia. Foi uma situação muito, muito complicada. O enterro estava marcado para as 4. E quando comecei a ligar para mais pessoas, embora foi um sepultamento rápido, foram só 5 pessoas: eu, meu pai, meu tio, meu primo e a amiga dele, mais o rapaz da funerária, né? 6 pessoas. E a gente foi pro cemitério esperar. Isso era 3 horas da tarde. O carro só ia chegar perto das 4. Quando o meu pai desesperado. Meu pai aquele dia estava em estado de choque completo. Meu pai aquele dia estava em estado total de choque. Quando meu deu 15, 20 minutos que a gente tava ali, o carro da funerária chegou, aí meu pai desabou a chorar mais ainda e entrou em desespero porque meu tio ainda não tinha chegado e as pessoas. E aí meu primo chegou, logo em seguida meu tio chegou também. Não teve velório. E ela mesma dizia que jamais ela ia querer velório, não queria ficar lá exposto enquanto as pessoas ficavam assim, chorando. Querendo ou não, foi feito à vontade dela, né? Acabou que a doença fez a vontade dela de não ter velório. Levou, chegou lá quando abriu o carro funerário. E aí tirou o caixão. E aí meu pai segurou de um lado, meu tio segurou do outro, o pessoal lá da funerária pegou, eles levaram. E eu não conseguia tocar. Sabe aquelas coisas que parece que a gente não entende porque a gente não vê? Às vezes parece que ela tá viva, que ela tá, sei lá. Aquele dia foi bom não ter visto, porque eu quero lembrar dela viva. Eu quero lembrar da energia dela, do que ela se dedicou, do que ela fez pela educação. Depois que enterrou, a gente esperou lacrar tudo, fechar. E por coincidência do destino, né? Ela nasceu no dia 13. O pai dela registrou ela no dia 23. E ela, por consequência, foi parar no túmulo de número 23. As coincidências do destino. E a gente voltou para casa, a gente tomou banho. Eu já não sabia o que falar.
Naquele dia meu tio mandou janta pra nós, comi. Aquele dia eu só pensava em querer dormir. Querer dormir pra acordar daquele pesadelo. A ficha foi caindo dias e dias depois, mas aquele dia eu só queria dormir. Queria olhar pro canal dela, pro legado que ela deixou. Queria falar, nossa, eu levei cerca de 4 ou 5 dias para comunicar pelo canal o falecimento dela. Eu não tinha forças para escrever. Eu não tinha forças para falar. Parece que a gente fica sem chão, sem rumo. O primeiro mês é muito difícil. Os primeiros 30 dias, o luto dos primeiros 30 dias é extremamente difícil. Porque as lembranças que eu vivi junto com ela estão aqui. Estão na minha cabeça, estão na minha casa, estão na minha história. As lembranças que eu vivi junto com ela estão aqui. O duro do luto são as coisas que a gente não vai viver com a pessoa. Porque a pessoa se foi. Porque a pessoa já não está mais aqui. E ela tinha vontades. Como ela tinha planejado 2022. Acho que foi o ano que ela mais planejou. Ela queria finalmente conhecer Israel. Ela queria finalmente viajar de avião. Ela queria finalmente tirar o passaporte dela. Ela queria respirar e olhar o resto do mundo. Ela queria passear, ela queria tantas coisas. Foi um choque aquele dia. A doença veio tão rápido, tirou ela tão rápido. Uma sensação tão difícil. Mas aquele dia o choque foi maior só pelo fato de. E agora? E agora? Não ter mais a pessoa que te apoiava, te dava a mão, te falava assim: tô junto com você. É um fato que você tem que crescer. De repente você tem que crescer mais ainda do que você já cresceu para superar. Porque só com crescimento a gente supera. Dentre diversas pessoas que falaram comigo aquele dia e nos dias subsequentes, uma pessoa em particular que eu agradeço imensamente me disse que a gente não pode querer ser egoísta a ponto de deixar a pessoa sofrendo aqui na Terra em prol do nosso bem. Isso me acalentou. Foi uma das coisas que mais me acalentou. É saber que onde ela estiver, ela está melhor. Não está mais sofrendo tanto com tantos os problemas que ela tinha. Que ela está bem. Que hoje ela está bem. Obrigado, gente.